você que nos assiste. É um prazer ter a sua companhia conosco para compartilharmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Hoje nós estamos estudando o 6º tema da nossa lição, que fala sobre imagens de unidade. Você pode acessar as nossas lições através do mais.cpb.com.br ou também pelo Facebook, facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Para compartilhar essa lição de hoje, nós temos aqui 2 jovens muito especiais, o Rômulo, que bom que você está com a gente, Rômulo, obrigado. E o Erlon também, é um prazer tê-lo aqui novamente, viu? Nós vamos pedir então que Deus nos abençoe no estudo dessa lição e eu vou pedir para o Rômulo fazer uma oração para a gente, por favor. Oremos. Senhor Deus, louvamos ao seu santo nome pela oportunidade que nos dá de podermos nos reunir para refletir quanto à tua palavra. Tudo quanto o Senhor quer para nós, nos revelou através da sua palavra. Então suplicamos no seu nome que o seu doce Santo Espírito possa nos iluminar o entendimento e nos agraciar com o teu conhecimento. É o que te rogamos no seu santo e poderoso nome, Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de iniciar a lição falando sobre uma parte aqui que o autor fala muito bem, que ele menciona que a Bíblia toda ela é cheia de imagens e simbolismos, né? E ele faz uma introdução muito bonita aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Ele diz assim: a Bíblia utiliza uma série de imagens para descrever a unidade que encontramos na igreja, a unidade que Deus nos chama a manifestar diante do mundo. Individualmente, nenhuma imagem é completa. Em vez disso, no seu conjunto, essas imagens revelam muitas coisas sobre a unidade da igreja, como o relacionamento da igreja com Deus, os relacionamentos entre os membros e a relação da igreja com a comunidade. E ele destaca então aqui 3 pontos especiais, né? O relacionamento com Deus, com os membros, a gente, né, que comunga na igreja, e esse relacionamento com quem está lá fora, né, que é uma coisa que cada vez mais tem sido enfatizada na nossa igreja, né? A primeira aspecto que ele menciona aqui, Erlon, é sobre o povo de Deus. O que a gente tem que enfatizar sobre isso? É interessante porque ao longo de toda a história da humanidade, nós podemos dizer assim, sempre existiu um povo específico que representou uma nação. Por exemplo, nós temos as características que representam o povo egípcio, o povo do faraó, digamos assim. Então Deus também tem um povo na terra. Só que quando nós tratamos de o povo de Deus na terra, nós não excluímos o restante da sociedade, o restante dos outros povos e língua. Isso precisa ficar bem claro. Deus ele chama um povo para ser seu porta-voz, digamos assim. Sim. Para ser seu, digamos, seu braço aqui na terra, suas mãos para alcançar as outras pessoas. Então, quando você ouvir essa expressão povo de Deus aqui na terra, isso não significa que esse povo é o único que vive numa cúpula separado do mundo, não. Esse povo de Deus são seus servos para trabalhar para a humanidade, estão a serviço da humanidade. Então, quando nós entendemos o povo de Deus, nós entendemos isso, o povo que trabalha para Deus em serviço de toda a sociedade, não importa a cultura, não importa a tribo, a língua e a nação. Não significa que é um povo mais amado, né, Erlon? Não significa. Parece assim, então eu escolhi esse povo porque eu vou amar mais, vou abençoar mais, mas não é nada disso, não, né? Aproveitando o gancho do Erlon, tem uma coisa que muito me chama a atenção, é porque nós conseguimos restringir o que dentro do conceito de Deus ele denomina como povo. Porque quando a gente olha para a Bíblia em Gênesis 9, a partir do versículo 23, nós vamos ver um conceito muito mais amplo. Porque Deus vira para um homem chamado Sem, através do seu pai, e diz assim: porque Cã não me honrou, ele vai ser servo de seu irmão. E o seu irmão Jafé vai lhe servir nas tendas. Então ele transfere a responsabilidade para a descendência. E na verdade Deus estava querendo somente fazer uma única coisa: incumbir a família da representatividade do caráter de Deus entre todos os demais. Quando nós olhamos o conceito de povo de Deus, o conceito de povo ele é muito mais profundo. Porque quando o homem está no período antediluviano, Deus escolhe quem? Uma família. A família ela é a base da construção da sociedade. Essa família ela tem em si a responsabilidade de representar valores morais, valores espirituais que não podem de maneira nenhuma ser negociados. Ellen White vai falar no livro
a mente, caráter e personalidade, é a partir do capítulo 23, que se existe uma coisa da qual nenhum homem, nenhuma mulher deve de negociar, isso é inegociável, são princípios e valores. Esses princípios e esses valores estão inerentes à família. A família, quando toma a atitude, a iniciativa de poder representar a responsabilidade que incumbe ela, as gerações que se seguem, ela segue dentro desse padrão de valor, esse padrão. Números no capítulo 14 vai falar assim, que Deus ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Porém, ele vai com benevolência até a milésima geração. Ou seja, quando o homem reconhece o que ele é para a sociedade, ele vai entender o conceito de povo de Deus. Porque o conceito de povo de Deus é família. Porque ele fala de uma maneira específica para restringir, mas o objetivo é mais amplo. Ele está falando de pessoas que vão viver a experiência daquilo que se vivia no céu antes do pecado, onde a harmonia, a paz reinava absolutamente entre os seres celestiais. E o próximo, já linkado com isso, né, Rômulo, ele fala sobre a casa de Deus, né? E na casa de Deus a gente pensa na igreja, né? E às vezes as pessoas têm uma concepção de que é o templo, é a construção, né? Então, essa é uma parte bem bacana, porque quando ele traz o conceito, o apóstolo Paulo e Pedro, ele diz assim, cada pessoa é uma pedra viva. O conceito de pedra viva para eles eram pedras que traziam propósitos e definições maior dentro de uma área de construção. Pedra viva para eles, o que representava? Uma pedra que se destacava e ganhava funcionalidade em relação às demais. Era uma pedra que, a partir dela, todas as outras pedras passariam a ter, vamos dizer assim, ligação, funcionalidade mais aprimorada. Então, Pedro está dizendo assim, todos vocês são pedras vivas. Opa! Como assim eu sou uma pedra viva? Sim, você dentro da sua característica própria, você tem que atuar com vivacidade, você não pode atuar de maneira diferente. Você tem que refletir a vida que Cristo traz a você. E ele diz assim, olha, quando a gente olha para o templo, eles ficavam admirados olhando para o templo, aí ele falava assim, olha para cada uma dessas pedras, para cada uma delas. E eles ficavam olhando assim, então Pedro dizia assim, tá vendo? Cada uma delas, dentro da sua característica, atinge um objetivo maior, que é a revelação da construção do arquiteto. É só isso. E para lembrar também que ela sozinha não significa nada, né? Isso é o importante. Isso é verdade, sabe? Pegando um gancho nesse exemplo que ele deu, eu sempre comparo a igreja, o trabalho da igreja como povo de Deus com as escolas. Sabe, se todo mundo numa escola fosse diretor, não faria sentido a escola funcionar. Sim. Se todo mundo fosse professor, também não faria sentido a escola, ela não iria para frente. Então, eu trabalho em uma escola e sou professor de crianças também. E eu fico pensando, a nossa finalidade como escola são os alunos. E os alunos, de certa forma, eles não fazem parte do corpo docente da escola. Mas eles são nosso objetivo. A igreja precisa entender isso também. Ela não é um fim em si próprio. A humanidade é o nosso objetivo. Então, nós somos professores, dentro de uma escola nós temos coordenadores, nós temos pedagogos, nós temos professores, zeladores. Assim também, todos estão unidos para servir as crianças, que são o nosso objetivo. A igreja, nós temos pessoas diferentes na igreja, pedras diferentes, como você falou, mas que juntas estão para servir a humanidade. A humanidade precisa encontrar na igreja o refúgio, o caráter de Cristo. Então, ela precisa olhar para o seu irmão humano, que é a igreja, porque a igreja somos nós, e precisa dizer, eu encontro neles uma família, eu me sinto aconchegado, amado. Assim como tem alunos que têm diversos tipos de problemas na sua casa e encontram na escola um aconchego. Então eu sempre penso que a igreja, uma comparação muito boa é a própria escola. Tem diversos tipos de funcionários, mas todos juntos formam a escola. Tem diversos tipos de pedra na igreja, mas todas juntas formam o templo. E a gente estudou na semana passada a importância dessa unidade, né? Porque quando a igreja ela está unida e fortalecida, ela consegue fazer esse trabalho além das suas portas lá para fora, né? Exatamente. Eu queria que você falasse agora, Erlon, sobre a nossa próxima imagem que fala sobre o Santuário do Espírito Santo. Essa foi uma das partes que mais me impactou nessa lição, porque até antes de estudar esse tema, eu sempre gostava muito desse verso e eu utilizava assim que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas eu falava isso de um modo individual.
assim, o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu arremetia isso à saúde, eu preciso cuidar do meu corpo. Porque Paulo fala que se nós destruirmos o templo, Deus também, de certa forma, nos destruirá. Eu ficava pensando, eu preciso cuidar da minha saúde, já que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Isso não é errado pensar. Entretanto, o verso é muito mais profundo. Paulo, quando se refere a que a igreja, o corpo é o templo do Espírito Santo, ele está falando da união, da unidade. Ele usa o plural para falar isso, porque nós somos templo do Espírito Santo. Em outras palavras, ele quer dizer que a igreja é unida, a união da igreja, essa unidade simboliza o Espírito Santo, é onde o Espírito Santo tem deleite em morar. Dessa forma, meu conhecimento é muito mais ampliado. Eu posso olhar para a igreja como um todo e eu jogo por terra aquele argumento de que eu sozinho na minha casa lá posso servir a Deus e eu posso ser templo do Espírito Santo. Não é isso. Faz parte do propósito de Deus que exista a igreja. Faz parte do propósito de Deus que essa unidade de diferentes pessoas, de diferentes cores, raças, tribos e costumes, entenderam? Simbolize um corpo unido. É ali que o Espírito Santo tem deleite em viver. E é interessante também porque a gente às vezes pensa assim, mas eu me garanto, eu estou sozinho, né? Eu não preciso ir à igreja. Mas é que Deus sabe que quando a gente compartilha com alguém, a nossa fé se fortalece, né? O mais impressionante, Mônica, é como Deus sempre utilizou-se de elementos que pudessem reforçar a memorização dos seus filhos, quanto ao conteúdo e à essência da mensagem. Existem pesquisas que dizem que a nossa capacidade de aprendizagem por figura, por imagem, chega a 87%. Pensa, então, no nível que Deus estava utilizando para poder fazer com que o seu povo tivesse inculcado neles o conhecimento, a vontade e o querer dele. Quando Paulo chega e faz uma apresentação, nós estamos falando que Paulo está falando para apresentação para a igreja de Corinto. Sim. Era uma igreja realmente influenciada. Então, a influência grega nova estava predominante entre eles. E o que eles mais ficavam deslumbrados e admirados eram com os templos que foram criados, foram feitos com a melhor e as mais especiarias em termos de materiais, né, que pudessem enobrecer e engrandecer aquela estrutura. Só que Paulo agora ele diz assim, dentro do conceito, vocês estão esquecendo do mais importante. Quando Davi quis construir um templo, Deus não queria templo. Ele diz assim, que casa o homem me fará que eu habitarei nela? O planeta Terra eu tenho como estrados para encostar a sola dos meus pés. Pensa no que Deus estava falando para Davi. Sim. Então aí Davi fala assim, mas peraí, eu achei... Ele, não, quando você fez o tabernáculo, quando colocou lá a minha presença através da arca, foi uma maneira de eu me fazer conhecer a vocês em linguagem figurada e representativa, assim, um sistema de compactação. Mas agora o que você quer, Davi, não existe como. Eu quero te ensinar uma coisa, você não vai fazer o templo. Quem vai fazer o templo vai ser o seu filho. A representação de Salomão representa o conceito que Cristo traz para a mulher quando ela está em João, no capítulo 4, discutindo com Jesus. Em Jerusalém ou no monte aqui que nós devemos adorar? Jesus fala, olha, vem dias, mulheres, que os verdadeiros adoradores não me adorarão em um templo, não me adorarão em um espaço geográfico. Não, eles vão me adorar em espírito e em verdade. Então ele estava falando de uma unidade invisível. É essa unidade que se estabelece na igreja primitiva quando Jesus é levado aos céus, e em Atos dos Apóstolos, Ellen White vai descrever, em Patriarcas e Profetas, que o Espírito de Deus só desceu sobre eles para tornar visível o poder de Deus por causa da unidade. 1 Coríntios, capítulo 1, que a gente estava lendo aqui no versículo 10, vai falar que sejam todos unânimes na maneira e no modo de pensar. Puxa, como você vai estabelecer uma unidade com uma certa diferença de conhecimento, com uma certa diferença de bagagem e de estrutura? Paulo estava falando de propósito, que vocês todos tenham o mesmo propósito. Não precisa ser todo mundo igual, né? Não. Às vezes a pessoa encara de maneira diferente, né? Sim, Ellen White até eu estava lendo esses dias, no capítulo 29, ela vai falar uma coisa muito interessante, que nós devemos de utilizar a capacidade que temos, a nossa mente, para reger todas as nossas forças e ações para convergir para um único propósito. Aquele que não utiliza-se das ferramentas para refrear e reeducar a sua maneira de pensar, ele exclui-se e cria o mesmo
clima e a mesma atmosfera que foi criada no céu quando Satanás se rebelou contra Deus. E é isso que ele começou a falar, né? Gostaria até que você complementasse, que na realidade ele falou já do corpo de Cristo, porque nós somos esse corpo de Cristo, né? Exatamente, e isso que ele falou é algo assim extremamente importante de ser entendido. Por quê? Porque eu preciso entender que eu não preciso estar unido com meus irmãos, eu não preciso fazer parte de um corpo onde só se tenha mãos. Entendeu? Eu preciso fazer parte de um corpo diferente, um corpo em que cada membro, cada órgão funcione na sua maneira. Sabe, eu lembro da minha infância em que eu sempre fui apaixonado por um líder religioso que ele sempre tinha uma maneira de falar muito emotiva. E aquilo me chamava muito a atenção. E eu ia para a igreja e gostava de ouvir as pregações dele. Aí minha mãe chegou e falou assim, poxa, eu estou com saudade daquele irmão da igreja que era um dos líderes da igreja, porque ele prega assim de uma maneira mais enfática, de uma maneira mais assim que chega a arrepiar. Aí eu ficava pensando comigo mesmo, olha só como a mensagem dita de uma forma diferente chega a corações diferentes. Imagine se todo mundo fosse emotivo. Então, obviamente que eu conseguiria chegar a apenas uma porção. Então, essa variedade, digamos assim, de personalidades, talentos, de jeito, de né? talentos, isso é uma ferramenta preciosíssima que Deus utiliza para chegar a diversos tipos de pessoas. Sabe? E eu fico pensando assim também. Deus precisa de pessoas nas mais diferentes esferas da sociedade. É por isso que a igreja também não é uma igreja só de pessoas que têm um poder aquisitivo alto, mas pessoas que têm diferentes classes e poderes aquisitivos. Sim. Imagine, Deus precisa de pessoas que cheguem a pessoas da sociedade que estão em um nível, quem sabe eu não consigo chegar. Entendeu? Eu lembro disso porque o irmão falou assim, eu estou fazendo meu doutorado e os meus professores, eles são cientistas e eles falaram assim, olha, eu gosto de conversar a respeito de criacionismo com você e eu não gosto de falar com outras pessoas que são evangélicas porque eles só falam de evangelho, você fala de ciência. Então, para que eu conversasse com ele, foi necessário me preparar com o nível de conhecimento científico para poder falar a linguagem deles. Então, é necessário essa eu acho que é pluralidade que se fala, né? Na igreja, porque Deus utiliza isso. Então você que pensa, eu não sei cantar, eu queria tanto cantar, Deus não vai me usar. Deus vai te usar com o dom que Ele te deu, porque Ele precisa de você da forma como você é. E é interessante, né, Aaron, porque você falando nisso, às vezes as pessoas acham que existem dons mais especiais, né? Porque as pessoas estão aparecendo. O dom de pregar, o dom de cantar, então às vezes as pessoas vêm, né, com uma certa admiração, digamos assim. Mas muitas vezes aquele irmão que sabe abraçar, que sabe escutar, que sabe ser gentil, é muito mais eficaz talvez do que uma pregação que não seja assim tão pessoal. Então que a pessoa assim que está nos assistindo, nada daquilo que Deus te deu como dom é menos especial. Porque assim como fala do corpo de Cristo, que todas as partes são essenciais, né? Não existe uma coisa que seja mais importante ou menos importante aos olhos de Deus. Se você desempenha aquela tua parte realmente de maneira sincera, aquilo vai ser muito eficaz. E quer um exemplo disso, Mônica? Eu não sei se a irmã Antônia vai estar me assistindo nesse momento, mas eu assisti já diversas pregações maravilhosas ao longo de toda a minha vida. Mas se tem uma coisa que marcou a minha vida, foi desde quando eu tinha 12 anos de idade que eu comecei a frequentar a igreja, que tinha uma irmã chamada irmã Antônia, que toda vez ela me recebia na recepção e me dava um beijo no rosto e dizia assim, eu adoro quando eu te vejo vindo à igreja. Eu cresci, já estou com quase 30 anos e eu nunca vou esquecer da irmã Antônia. Tá vendo? Uma atitude, o dom que ela tinha de receber as pessoas, de abraçar. Talvez você ache que isso não tem valor, mas isso marcou a minha vida. E existem N histórias de coisas que para você parecem simples, mas que marcam a vida das pessoas. Talvez o seu dom seja receber, talvez o seu dom seja abraçar as pessoas, não necessariamente só pregar e cantar. Sim. Porque a gente vê que acha que dom na igreja se resume a pregar e cantar. E não é só isso. É bem bacana, Erlon, você trazendo esse tipo de abordagem, porque quando a gente olha para Paulo, quando ele chega na igreja de Corinto, ele já se depara com um grande problema, os partidaristas. Eu sou de Pedro, exatamente. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Parece que estão competindo, né? Nossa, era uma coisa interessante. Aí, de repente, a gente vai pensar assim, quando ele diz que Cristo é o cabeça, sobre o corpo, não era uma linguagem revelada que Paulo estava tendo, era uma linguagem comum entre eles. Até políticos utilizavam-se disso.
tal de Menena, Agripa, ele utilizava disso para dizer assim, dentro da questão estatal, olha, o corpo é o povo, a cabeça é o governo. E ele falava isso numa linguagem de hierarquia, que as pessoas que não estavam no poder tinham que se sentir privilegiadas porque quem estava no poder sabia conduzir eles. O conceito de Paulo é um pouco diferente. O conceito de Paulo é, você dentro da sua individualidade, você tem um significado e um valor tão expressivo que talvez você não saiba, que é o caso que o Erlon está comentando da experiência dele com a irmã Antônia, que o recebia. E, olha, confesso, vi pessoas irem para a igreja e um irmão que foi para os Estados Unidos, que pelo fato de encontrar um banheiro limpo, é algo absurdo, um banheiro limpo, e o irmão que ficava na responsabilidade de fazer a manutenção do banheiro, de manter organizado, tinha prazer, porque ele dizia assim, eu imagino que é Jesus entrando e usando o banheiro. Olha que incrível. Sei, que bacana, Aquele né? homem ficou impactado, aquele homem se converteu, se transformou num membro ativo da igreja, um líder na igreja, por causa de um banheiro limpo. Aí eu me pergunto, qual a pregação que foi mais impactante? A do pastor que utilizou-se de vários sermões ou daquele homem que utilizava aquilo que tinha nas mãos para fazer o melhor para Deus? Sim, é verdade. Imagine se todos, Mônica, tivessem essa consciência dentro do corpo de Cristo, da Sim. igreja. Se eu sentisse a importância do dom que Deus me deu, a igreja cresceria e certamente alcançaria o seu propósito como igreja, como corpo de Cristo. E uma coisa também que a gente tem que lembrar, Erlon, porque eu já vi pessoas assim, ressentidas por não terem o dom que o outro tem. Sim. E às vezes a pessoa, ela se fia tanto naquilo que ela deixa de desenvolver o seu próprio dom. Exatamente. Né? Eu quero só aproveitar para poder colocar assim, eu sei o quanto que é importante nós estarmos exercendo um determinado ministério que nos achamos vivo dentro dele. Eu fui pastor de igrejas evangélicas durante 16 anos da minha vida. Quase 20 anos da minha vida, pastor evangélico de outras denominações. Quando me tornei adventista, o exercício sacerdotal não me era possível. Por uma série de fatores. Eu passei pelo menos 4 anos recluso e gritando e brigando com Deus. O Senhor não tem o menor tipo de pretensão de me ajudar a te servir. E naquele momento eu não estava entendendo o que Deus estava querendo me ensinar. Às vezes a gente se prende a uma posição de destaque, uma posição de influência, a achar que aquilo é um serviço efetivo para Deus, quando na verdade nos esquecemos do efetivo serviço dentro de casa. Sim. Isso me machucou e aquilo me trouxe um pensamento. Puxa, por isso que ele diz, tudo que vieres a vossa mão para fazer, faça como de bom grado, como querendo agradar ao Senhor. Independe daquilo que vem à sua mão. Se proponha a fazer, porque Deus vai usar a sua pouca força. Davi disse, Senhor, adestra os meus dedos, as minhas mãos para a batalha. Ele diz, o que eu tenho, Deus, para te oferecer são as mãos. E não tenho habilidade, por isso eu preciso que o Senhor aperfeiçoe em mim a habilidade para manejar uma espada, para erguer um escudo. Sim. Então, nós temos que fazer o mesmo, apresentar a nossa pouca força, a nossa pouca condição, o nosso pouco recurso e, muitas das vezes, o nosso pouco entendimento, para que Deus utilize o poder dele para se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Sim, verdade. A última imagem aqui que o autor destaca, que para mim, pessoalmente, é a mais bonita, né, que a gente sempre tem na cabeça, são do pastor e as suas ovelhas. O que isso representa para você, Erlon? Isso realmente é muito precioso. Nós vivemos em uma sociedade onde é difícil as pessoas conseguirem imaginar a imagem de um pastor de ovelhas. Até porque nós vivemos em uma cidade, a maioria das pessoas vive em cidades, onde no máximo se tem um cão e um gatinho. Não é verdade? É verdade. Então essa ideia de ovelhas e pastores, as pessoas ficam um pouco perdidas. Mas quando nós vamos pesquisar, entender qual o relacionamento do pastor com as ovelhas, nós entendemos, poxa, esse é o exemplo perfeito para Deus e a sua igreja. Porque as ovelhas, elas eram frágeis. Elas precisavam de um guia para orientá-las. E uma coisa que me chama a atenção, que eu acho assim fabuloso, é que elas conheciam a voz do seu pastor. Entenderam? Então, as ovelhas poderiam distraídas, pastarem por um campo ou outro que não era apropriado, talvez oferecessem riscos para ela, mas quando o pastor chamava, todas vinham. Então, essa dependência da ovelha, do pastor, eu acho fabuloso para nos fazer entender a nossa dependência de Deus. Muitas vezes nós passamos por caminhos que não são tão, digamos assim, que oferecem riscos à nossa vida. Mas nós precisamos entender que a voz do pastor é o que precisa estar sempre claro na nossa mente. Eu preciso saber qual a voz do meu pastor. É por isso que Deus ele fecha, digamos assim, essa comparação de igreja e ele dessa forma.
Eu não preciso que vocês se guiem nos partidos dentro da igreja. Ah, eu sou de tal pastor, eu sou de tal... Entendeu? Eu preciso que vocês ouçam a minha voz. E como ovelhas, unidas, cada um na sua diferença, venham até mim quando eu chamar. Nós vamos encontrar, Erlon, essas duas figuras distintas. E quando a gente fala sobre ouvir a voz de Deus, nós estamos falando do nosso relacionamento individual com Deus. Porque como é que Deus fala para nós? Ele vai utilizar canais humanos, Ellen White vai falar que é condutos pequenos, falhos, frágeis, né, para poder transmitir a verdade e a vontade dele. Mas eu só vou saber se aquela voz é do meu pastor ou não é, se eu tiver intimidade com Sim. ele. E eu me relaciono com o meu Senhor no meu culto matutino, na meditação da sua palavra, porque quando alguém for falar alguma coisa, eu tenho que fazer como Atos 17 vai dizer, que os crentes de Bereia observavam aquilo que era falado pelos líderes e depois eles iam lá e iam conferir para ver se era aquilo mesmo que estava sendo dito e se era daquele jeito. Nós temos um pastor que é Cristo. E o mais interessante é que ele delegou a homens como nós a oportunidade de apacentar o seu rebanho, como ele disse para Pedro. Mas ele não tirou de Pedro a responsabilidade de ele, como pastor, se relacionar com o sumo pastor. Não tirou. E também não tirou a responsabilidade das ovelhas de se relacionarem com Cristo. Temos um pastor, amemos o nosso pastor. Oremos pelo nosso pastor, porque são homens que estão sujeitos a paixões, diz a Bíblia, como qualquer um de nós e os profetas do Antigo Testamento. E são ovelhas também. E são Esse ovelhas é o também. ponto fundamental. Sabe, eu lembro, assim, Mônica, eu lembrei agora, acho que foi o Espírito Santo que colocou na minha cabeça, durante a minha graduação eu tinha um professor que ele ficava me olhando assim, e ele sabia que eu era cristão. E ele falava assim, nossa, mas eu queria que você sentasse comigo e começasse a me provar cientificamente a existência de Deus. E eu, claro, não tinha tanto conhecimento assim, e nem tinha pretensão de provar a existência científica de Deus. E eu lembro que eu falei assim, inspirado por Deus, assim, professor, eu acredito em Deus porque eu o sinto, eu converso com Ele. E a palavra de Deus diz que se eu invocá-lo e buscá-lo de todo o meu coração, Ele se manifesta a mim. Aí eu virei para ele e falei assim, dobre o seu joelho no seu quarto sozinho e invoque a presença de Deus. Eu duvido que ele não se manifeste a você. Ele falou, não, eu não quero fazer isso. Eu falei, por que você não quer fazer isso? Ele falou, você não disse que Deus não existe? Ele garante para você que se você o invocá-lo, ele vai aparecer. Aí ele surpreso e falou assim, não, eu não quero participar desse tipo de experiência. Aí eu falei, porque você sabe que se invocar ele vai aparecer. Então tudo isso que ele falou é preciosíssimo. A igreja como um todo precisa estar unida, mas é fundamental a tua vida particular com Deus, a tua experiência com Deus. Isso é que te vai definir você como ovelha e que te vai fazer ouvir a voz do pastor. Eu queria só complementar que eu escutei uma vez uma pessoa falando que foi numa cidade lá na Europa e que eles tinham várias criações de ovelhas. E disse que a pessoa estava assim passeando e ela viu um pastor vindo com o seu rebanho de um lado e outro pastor vindo com o rebanho do outro. E as ovelhas iam se cruzar. Daí ele ficou preocupado, nossa, agora elas vão ficar perdidas, não vão saber para onde ir, né? E ele disse que um dos pastores começou a cantar assim uma música e direitinho as ovelhas dele foram para um lado e o outro cantou outra e elas não se perderam de jeito nenhum. Então, uma experiência muito bonita, muito viva de ver realmente que isso que acontece, né? A gente já chegou ao nosso final, infelizmente. Eu queria começar com você, Erlon. O que você gostaria de destacar no estudo dessa semana para as pessoas que nos ouvem, que foi mais importante para você? Eu acho que o que mais me impactou, claro, foi o fato de saber que eu preciso ter minha particularidade com Deus, com o meu pastor e eu como ovelha, mas é fundamental para a minha saúde espiritual fazer parte de um corpo, que é a igreja. Sabe, às vezes você precisa de um conselho de um irmão que já passou por uma experiência que você não passou, ou quem sabe que você está passando, e isso te fortalece. Quantas vezes eu não quis vir à igreja porque estava desanimado, mas chegando, ouvi testemunho de outros irmãos que passaram pela situação que eu estava passando e venceram. Isso me fortaleceu. Então é vital fazer parte de um corpo. Claro que existem pessoas diferentes, existem formas de criação diferente. Mas é nessa unidade, nessa diferença, que nós encontramos a unidade ao som da música de um único pastor. Isso me deixou assim impactado na lição essa semana. E para você, Rômulo?
Para mim, fica uma máxima que eu tenho trazido desde quando eu me converti. A Bíblia diz que não façais como é de costume de alguns que não vão à igreja, deixando de congregar. É uma advertência. E eu entendi que você não vai à igreja e deixa de congregar quando você não é igreja. Quando você não é igreja, você não vai à igreja. Porque quando você entende que você é igreja, você entende a sua parte de representatividade com o corpo de Cristo e com a sociedade. Dentro dessa lição, eu entendi o seguinte: o mais interessado na nossa unidade é Cristo. Porque Ele sabe que quando estivermos unidos e num só propósito e num só objetivo, então chegou o momento de derramar do seu santo e poderoso Espírito, que é o que está prometido, e após isso a igreja manifestar a palavra dele com poder e autoridade, com sinais e prodígios, porque é uma coisa que ele prometeu, para que então ele venha nos buscar. Amém. Eu gostaria só terminar para ler o resumo aqui do que o autor propõe para a gente da semana, que ele diz o seguinte: o Novo Testamento apresenta diferentes metáforas para ilustrar a natureza e a missão da igreja. Essas metáforas ensinam que Deus cuida atentamente do seu povo e o protege. Essas imagens também ensinam que o povo de Deus está intrinsecamente ligado e que precisamos uns dos outros para realizar a obra a qual fomos chamados. Amém. Que Deus possa nos abençoar para que a gente cada vez conviva mais em harmonia, porque assim como vocês já mencionaram, juntos nós somos muito mais fortes. Eu agradeço muito a presença de vocês no estudo dessa lição, que vocês sejam muito abençoados nesse sábado. Amém. Eu vou pedir apenas para você fazer uma oração para a gente encerrar, então, Erlon, Tudo por bem. favor. Você pode, onde você estiver nesse momento, orar conosco. Maravilhoso Deus, muito obrigado porque esse estudo foi vital e precioso para a nossa vida. Às vezes nós entendemos que, de fato, precisamos ter a nossa religiosidade, a nossa comunhão contigo em casa. Mas é fundamental estarmos unidos em um só corpo chamado de igreja. Quantas vezes o Senhor não tem bênçãos preparadas para aqueles que congregam? E eu quero fazer parte dessa congregação. Eu quero receber essas bênçãos preparadas para esse corpo unido. Que o Senhor nos possa dar luz cada vez mais para entendermos que a igreja nada mais é do que uma grande família. E nessa família, um defende o outro. E juntos vamos nos preparar para encontrar o nosso grande pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua companhia conosco no estudo dessa lição. Só lembrando que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.